cidade de Runeworld, na Holanda, é uma cidade pequena, agrícola e rural, que quase não vê turistas. Quando eles recebem alguém diferente na cidade, normalmente é alguém que eles já viram pelo menos uma vez na vida. Em outubro de 2020, um café local chamado De Castelline recebeu um cliente novo pela primeira vez em muito tempo. O rapaz era esquelético, parecia estar usando roupas velhas e desatualizadas, ele também tinha uma barba grande por fazer e parecia não conseguir manter contato visual com as pessoas. No início, eles achavam que o jovem nem falava a mesma língua que eles. A primeira vez que ele foi nesse café, o café já estava prestes a fechar, então ele foi obrigado a ir embora. 8 dias depois, ele tentou de novo. Dessa vez ele chegou, ficou um tempo lá no café, ele não falava nada, parecia que ele queria falar alguma coisa, e quando ele finalmente tomou coragem de fazer o pedido, ele pediu 5 cervejas, se sentou na mesa e tomou as 5 de uma vez. Todas as pessoas que estavam no café, e o dono principalmente, acharam o comportamento dele meio estranho, mas decidiram deixar pra lá. Todos ficaram curiosos com o que estava acontecendo. Apesar disso, o café logo fechou e eles imaginaram que nunca mais iam ver aquele garoto na vida. Mas ele retornou no dia seguinte. E no dia seguinte, ele se comportou exatamente do mesmo jeito estranho. Parecia muito que ele queria falar algo desesperadamente, mas se mantinha em silêncio. Até que finalmente ele decidiu se abrir. Todos assumiram que alguma coisa estava errada, mas eles não sabiam dizer o que. Então o garoto falou algo que ele disse que era para ser segredo. De acordo com o dono do café, o garoto disse pra ele que não saía de casa. Eu vou ter que prender esse gato que não para de fazer bagunça. Meu Deus do céu. O garoto disse que não saía de casa há 9 anos. Ele era o mais velho e disse que tinha mais 4 irmãos e uma irmã na mesma situação. Ele era mais velho e ele queria colocar um fim na forma que eles estavam vivendo. Ele também disse que o pai dele acreditava que eles estavam vivendo o fim dos tempos, que não existia mais ninguém no mundo e por isso eles estavam dentro da fazenda do fim do mundo. A princípio, ninguém sabia como lidar com essas informações. Ele parecia bem confuso, disse que nunca tinha ido para a escola e a linguagem dele era infantil para um homem de 25 anos. Então, o dono do café decidiu chamar a polícia por não saber mais o que fazer. Quando a polícia chegou, o garoto entrou no carro com eles e o dono do bar disse ouvir ele dizendo: "Eu não existo nesse mundo, não existo no seu computador." O que ele queria dizer, na verdade, é que ele não tinha nenhum registro, nenhuma certidão de nascimento, nenhum RG, nada. Apesar dele não ter nenhum registro, nenhum documento, eles viram que ele tinha uma presença nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Ele fazia algumas postagens, às vezes uma vez por semana, mas eles não sabiam dizer se era realmente ele que estava administrando a conta ou não. Depois que eles conversaram com o garoto dentro do carro da polícia, eles foram até a fazenda onde ele dizia que morava. Para você chegar nessa fazenda, você tinha que passar por um caminho cheio de árvores, atravessar uma ponte que fica em cima de um canal, e a fazenda ficava num matagal, tinham várias árvores cobrindo aquele local, então não era tão de fácil acesso. Quando a polícia chegou lá, eles encontraram uma escada escondida que levava pro porão. Essa escada ficava localizada atrás de um armário na sala de estar, então ela era bem escondida mesmo. Quando eles chegaram nesse porão, eles encontraram um homem de 67 anos, que era considerado o pai da família. Também haviam outras 5 pessoas nas idades de 18 e 25 anos. E como o garoto tinha alertado para a polícia, eles não conseguiram encontrar nenhum registro dessas pessoas morando ali no município, apesar deles já estarem ali há 9 anos. Além dessa família, um homem de 58 anos também foi encontrado na propriedade e ele foi chamado de Joseph B. Ele se recusou a cooperar com a investigação e foi preso. Ele foi colocado sob custódia até que a investigação continuasse e tivesse alguma conclusão. Esse Joseph B era a pessoa que pagava o aluguel da fazenda e ele também tinha uma carpintaria em uma cidade próxima, onde o garoto de 25 anos trabalhava, mas não ficou claro o quanto de contato ele tinha com o público, porque talvez ele tivesse outras oportunidades de escapar, além daquele dia no café. O garoto, chamado Israel Zon Van Dorsten, teve contato com um outro morador local antes de pedir ajuda no café, algumas semanas antes. Ele tinha pedido trabalho e roupas novas, mas esse vizinho disse não ter sentido nada de estranho quando os dois conversaram. Ele também estava aquele dia no café, quando ele pediu ajuda. E ele disse que quando ele estava lá, eles tentaram fazer algumas perguntas para ele para tentar entender o que estava acontecendo. E perguntaram se ele fazia parte de um culto. E ele disse que sim, mas não deu mais informações. O pai daquela família que estava sendo mantida dentro da fazenda se chamava Gerrit Jan Van Dorsten. Na cena do crime foram encontrados vários diários que ele mantinha ao longo dos anos escrevendo sobre o que estava acontecendo com a família. E foi aí que a polícia conseguiu descobrir mais detalhes, além do depoimento
depoimento do garoto mais velho, Israel. Durante esse período de isolamento, a família sobreviveu só com coisas que davam na fazenda, como vegetais, umas cabras que tinham lá. Eles comiam a carne de cabra, mas também tomavam o leite. No momento em que os irmãos foram descobertos, aqueles que estavam na fazenda, eles disseram que acreditavam que eles eram as últimas pessoas no mundo. Nos dias que seguiram a divulgação desse caso, o irmão do Joseph B. foi a público falar sobre o comportamento do irmão dele. Eles já não tinham contato há mais de 10 anos, mas ele disse que o irmão dele era ganancioso, calculista e imprevisível. E ele também disse que assim que ele ficou sabendo que um austríaco tinha sido preso na Holanda em conexão com um caso de uma família mantida em cativeiro, ele logo suspeitou que era o irmão dele. Ele também falou sobre algumas partes do passado do Joseph B. Ele suspeitava que ele tinha conhecido Gerrit van Dorsten lá em 1980. Isso em um culto austríaco que ele tinha se juntado depois de servir nas Forças Armadas. Tanto Joseph quanto a família pertenciam a uma igreja chamada Igreja da Unificação. Era um grupo conhecido como Muniz. Eles entraram em contato com essa igreja para perguntar do Gerrit, mas eles disseram que ele tinha deixado o culto lá nos anos 80 ainda por problemas de saúde mental. Nos arredores da fazenda, os moradores da cidade começaram a se perguntar como uma família poderia ter sido mantida em cativeiro por 9 anos sem ninguém reparar. Afinal, era um vilarejo muito pequeno, de cerca de 200 pessoas. Mas uma das moradoras falou que isso é super possível, porque era um lugar muito remoto no meio de um matagal. E vocês sabem que tem até outros casos de pessoas mantidas em cativeiros em cidades gigantes e que nunca foram capturadas, como por exemplo o caso da Elizabeth Fritz, que tem aqui no canal. Uma das vizinhas disse que sempre via os dois homens fazendo reformas na fazenda, e teve algumas vezes que eles perguntaram como que estava indo as reformas e se eles podiam ir lá ver como estava ficando, mas o homem sempre respondia não, entrava em casa e trancava a porta. Eles também disseram que esse homem, chamado o austríaco pelos moradores, era muito bravo. Bastava você chegar perto da propriedade que ele já te mandava embora e ele ficava dentro da casa observando tudo com binóculos. E conforme essa história ia vindo à tona, eu achei que esse vídeo ia ser tranquilinho, de no máximo 10 minutos de duração, mas o buraco é muito mais embaixo, principalmente por causa do Israel contando tudo que o pai dele fazia com ele e com as crianças, então se preparem. O pai deles, o Gerrit, de 67 anos, dizia pra eles que se eles falassem com estranhos, espíritos ruins iam entrar no corpo deles. Toda vez que eles cometiam algo que ele não gostava, eles eram punidos. As punições consistiam em espancamento, às vezes com um pedaço de madeira ou outros objetos, puxões de cabelo, eles eram forçados a ficar mergulhados em banheiras de água congelando, às vezes eles eram asfixiados até perderem a consciência, e 2 dos irmãos também sofriam abusos sexuais. A mãe deles morreu antes deles serem mantidos lá em cativeiro, e ela morreu por causa de um câncer de cólon. O pai deles sempre dizia que a culpa da morte da mãe era dos filhos, porque eles estavam se comportando de forma que ele não gostava e estavam trazendo espíritos ruins que mataram a mãe deles. Depois, ele começou a abusar sexualmente de 2 dos filhos mais velhos, e ele usava como desculpa que o espírito da mãe estava entrando dentro do corpo deles, então isso justificaria o abuso. 3 filhos mais velhos do que esses também existiam, mas eles já tinham ido embora antes de começar a reclusão, e depois eles nunca mais tiveram contato com a família, mas quando esse caso veio à tona, eles também falaram de abusos sexuais. O Gerrit se via como um novo Messias. Ele via como tarefa fundar uma nova sociedade chamada Éden, de acordo com as regras de Deus. Já o Joseph era um discípulo do Gerrit. Então eles acreditavam estar preparando as crianças para esse novo planeta, para essa nova terra chamada Éden. Em um livro de 300 páginas que o Israel, o filho mais velho, escreveu, ele descreveu os absurdos que eles passaram durante todo esse tempo. De acordo com o pai, a oração era tão importante quanto respirar. O mundo exterior deve ser evitado, porque ele causa principalmente a infelicidade, porque é de lá que vem as energias ruins. O Israel, quando a mãe morreu, ficou muito abalado e muito triste, mas ele foi punido pela morte dela. Ele foi obrigado a morar no sótão de 1 metro quadrado de comprimento, onde ele só podia ficar em pé ou sentado rezando. Ele recebia comida por um buraco que tinha lá. Ele também era abusado e espancado com um taco de beisebol, ou até mesmo com um bastão ou as próprias mãos do pai. O pai vivia repetindo que ele era muito sujo, um fracasso e um filho ruim da mãe. No dia 24 de julho de 2005, ele é finalmente retirado do sótão e agora o pai dele diz que ele tá pronto. Ele tinha que ser o médium da família, a pessoa que ia fazer com que o pai entrasse em contato com os espíritos. Quem tinha esse papel antes era a mãe deles, mas ela faleceu, o papel foi passado para um outro irmão que foi embora da casa e agora era a vez do Israel. O pai dele fazia várias sessões espíritas com ele, onde um ficava sentado de frente
frente para o outro e o Israel tinha que passar as informações dos espíritos para o pai. Se ele não fizesse isso corretamente, ele era punido. E com o tempo, o Israel foi aprendendo a como não ser punido. Então ele fazia as vontades do pai. Ele fingia que aqueles encontros com os espíritos estavam acontecendo. E ele desenvolveu até um distúrbio de personalidade múltipla. Antes de se mudar para a fazenda, eles moravam em uma oficina industrial. E aí o pai deles decidiu se mudar para a fazenda em Runewood porque era mais isolado. Isso porque lá eles ficariam fora das visitas dos estranhos curiosos. Quando eles se mudaram para a fazenda, de vez em quando o pai permitia que as crianças fossem do lado de fora, por exemplo, ajudar a limpar o celeiro. Mas quando eles estavam lá fora, eles tinham que ficar andando em círculos e fazendo orações. Muitas vezes eles eram espancados caso eles não rezassem direito e acabavam ficando inconscientes. O pai também comprou um computador depois de algum tempo que ficava dentro da casa. Às vezes o Israel usava esse computador e é por isso que de vez em quando tinha uma postagem ou outra nas redes sociais. Mas ele se sentia muito culpado, e aí ele contava pro pai o que ele tinha feito e, como sempre, era punido. O Israel sempre ficou dividido entre a culpa de querer conhecer o mundo lá fora e o respeito pelo pai. Ele tinha medo do pai descontar a raiva nos outros irmãos também. Só que em 2016 o pai dele sofreu um derrame, e com esse derrame o pai se tornou ainda mais restritivo, mais bravo, mais violento. Em 2019, o desejo de sair de casa aumentou ainda mais com Israel. A saúde do pai dele foi deteriorando. Nessa época, ele tinha aberto uma empresa junto com o Joseph, que o Israel estava ajudando a administrar. Então ele tinha contato com várias pessoas de fora. O Garrett cada vez mais tinha ataques epiléticos, falta de ar, e o Israel começou a desejar a morte dele em silêncio. E aí, depois de 25 anos, ele finalmente toma coragem para tomar uma atitude. O pai dele precisa de um novo dispositivo de oxigênio para conseguir respirar melhor, que é um dispositivo que vem da China e é bem caro. O Israel, quando ele faz a compra desse dispositivo, ele aproveita para comprar um celular para ele escondido. Ele começou usando esse smartphone para tentar fazer denúncias anônimas para a polícia para ver se eles fariam alguma coisa. Ele faz até uma denúncia anônima de outro caso de lavagem de dinheiro, mas depois de algumas semanas ele vê que a polícia não fez nada. Depois de 3 semanas ele ligou para a polícia, mas ele ficou paralisado de medo, não conseguiu falar nada e decidiu mandar por e-mail. Mas de novo, no e-mail a polícia disse que ele deveria ligar. Como ele viu que aquele e-mail não estava funcionando, ele decidiu pular a vala de trás da fazenda e sair andando até a cidade mais próxima, Runewood, que ficava a cerca de 1 hora de distância andando. Lá ele passa por 2 cafés, ele não entra, a polícia até para ele algumas vezes na rua, pergunta se ele tá perdido, se ele precisa de ajuda, e ele fala que não, ele não tem documentos, então ele consegue convencer a polícia de que é parente de um dos moradores, e a polícia acaba deixando ele em paz. Ele até tentou em alguns órgãos também para pedir ajuda, mas era super burocrático e cada um ficava encaminhando ele para um lugar diferente e ele se via sem saída. Ele foi pela primeira vez naquele café onde ele conseguiu ajuda por fim, mas o café fechou e quando ele voltou para casa naquele dia, o pai descobriu que ele estava com o smartphone. Ele ficou muito bravo, quebrou o smartphone na frente dele e o Israel tinha achado que era o fim, que ele não ia conseguir escapar daquela história. Mas 8 dias depois, quando ele viu que não tinha mais jeito, que ele não aguentava mais aquela situação, ele decide agora voltar convicto no café para conversar com alguém. E foi aí que ele foi, naquele primeiro dia, pediu as 5 cervejas, não teve coragem ainda até o dia seguinte. E aí que começa a história que eu já contei pra vocês. Tanto Joseph quanto Garrett foram presos. Os dois mantiveram a inocência deles. Eles disseram que ninguém estava sendo preso na fazenda, afinal as portas ficavam destrancadas e qualquer um podia sair na hora que quisesse. Mas a gente sabe que não era bem assim. O Garrett afirmava que no lugar disso, ele só era muito religioso e transmitia os valores dele e as crenças para os filhos. E se vocês forem pensar, a lavagem cerebral que ele fez nas crianças, dizendo que se eles tivessem contato com pessoas no mundo exterior, isso ia atrair espíritos malignos para casa, que eles acreditavam que foi até o motivo da morte da mãe, é claro que eles não iam querer sair de casa. O Garrett estava sendo acusado pelo governo da Holanda, mas depois que ele teve o derrame e por causa da condição de saúde dele, que estava se deteriorando cada vez mais, o tribunal achou que não deveria mais seguir com as acusações por causa do estado de saúde. Então eles tiraram todas as acusações contra ele e ele foi permitido continuar morando na casa. O Joseph, por outro lado, como ele estava lúcido, ele foi acusado a 3 anos de prisão. Isso por privação de liberdade, lavagem de dinheiro, por ser cúmplice em toda essa história. E todas as crianças foram levadas para outros alojamentos, para outras casas, onde hoje elas vivem felizes. O Israel, principalmente, está numa nova família, está bem contente com a
situação, mas existem alguns dos filhos mais novos que, apesar de terem saído da fazenda, ainda sentem pena do pai e decidiram ficar lá com ele. Então, o que os juízes falaram é que eles pelo menos deram a oportunidade das crianças conhecerem o mundo exterior e verem que não é verdade o que o pai estava falando para elas. Agora, se elas escolherem voltar a ficar com o pai e ficar presas dentro da fazenda, a escolha delas. Eu acredito que esse caso está sendo monitorado para ele não fazer outra coisa com as crianças. E o Israel também, agora que está livre, escreveu livro, tem documentário sobre o caso. Então eu não acredito que ele vai deixar que o pai dele faça qualquer outra coisa com os irmãos. Mas ainda assim, eles são livres para escolher o que eles querem daqui para frente. Esses casos são bem complicados porque normalmente as crianças que viveram nesse tipo de situação têm certa dificuldade de sair. Eles não sabem como lidar com o mundo lá fora. Então imagina você viver 9 anos da sua vida achando que o mundo acabou e que a sua família é a única que ainda existe no mundo e que, além disso, se você sair de casa e tiver contato com o mundo exterior, você vai atrair espíritos malignos que provavelmente vão causar mal para as únicas pessoas que ainda existem. Enfim, esse caso é muito doido. Eu sei que muita gente fica frustrada pelo Garrett não ter sido punido e não ter recebido nenhum tipo de sentença, mas eu acho que foi punição suficiente tirarem todos os filhos dele e ele perceber que foi descoberto. Nem sempre a justiça é justa, então comentem aí o que vocês acham e até a próxima.